Bom dia a todos vocês. Vamos pedir proteção ao nosso Pai para que o nosso dia seja abençoado, seja perfeito na sua paz. Vamos também pedir sabedoria para a gente entender cada vez mais a sua palavra, aplicá-la em nossas vidas, ser exemplos para o nosso próximo. Hoje, finalmente, vamos terminar Atos 19 e o título é Questione os motivos das pessoas. Por que é que nós devemos questionar? Porque todos nós aqui na Terra somos pecadores e a gente nunca conhece em que grau está a natureza pecaminosa do outro. Mesmo que a pessoa pareça aquele santinho que não sai da igreja, aquele santinho que está sempre fingindo que está estudando a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado e a gente ainda tem que se perguntar quais são os seus motivos, que é para a gente não quebrar a cara, como diz o ditado popular. Por exemplo, se alguém fala mal de alguém, qual que é o motivo por trás disso? Então, ao invés da gente questionar, é bom analisar a pessoa para a gente entendê-la um pouquinho mais, ver se é um problema psicológico, ver se é uma carência afetiva, se é inveja, se é maldade. É bom a gente saber, porque aí a gente conhecendo a verdade, a gente nos liberta dessas coisas, porque é questão da nossa escolha, cair no mundo dessa pessoa ou nos libertar completamente e ficar junto de Jesus Cristo. Um outro exemplo muito comum é nos locais de trabalho, alguém nos trata mal. Na nossa família isso acontece também, alguém nos trata mal. Qual que é o motivo da pessoa? Pode ser inveja, pode ser porque a pessoa não está conseguindo nos manipular, nós não somos muito fáceis de ser manipulados. Pode ser que a pessoa está fazendo o papel de juiz, te julgando o tempo todo de uma maneira errônea, porque não te conhece. Pode ser que a pessoa seja simplesmente mal educada, ou pode ser que essa pessoa está tendo um dia ruim. Algo aconteceu e ela está descontrolada. Em todas as situações, a gente tem que ter muita cautela e analisar quais são os motivos das pessoas, porque muitas vezes não é um motivo destrutivo, mas algo que passa em um momento. Então a gente não pode ser o juiz de ninguém. Analisando os outros, a gente não faz o papel de Deus, querendo corrigir a pessoa, querendo que aquela pessoa seja aquilo que a gente idealiza. Não, porque cada pessoa tem a sua alma individual, ela tem que ser capaz de tomar as suas iniciativas e assim por diante. E a outra coisa a analisar é a crença de uma pessoa. Por que é que a pessoa crê tanto em Deus ou crê tanto em uma outra criatura? A gente tem que analisar, principalmente no que diz respeito a Deus, porque existem muitos falsos profetas por aí. Então a gente tem que analisar se a fé dessa pessoa está conectada com algo emotivo, que a pessoa quer emocionar a plateia. A pessoa está agindo como um falso profeta, ensinando a fé através de emoções e não a fé através da razão. A fé através da razão, ela só vem através do estudo da palavra de Deus. Toda religião que não estuda a fundo a palavra de Deus, ela está voltada a emoções, a coisa do homem, a coisa que o ser humano está falando nem sempre está 100% de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, vocês têm que analisar o pregador. Quem está pregando para você? Com que motivo essa pessoa está pregando? A mesma questão da fé envolve a questão do pregador. Se o pregador está pregando com frases chaves para fazer a multidão dar aquele auê, para trazer multidão para a sua igreja, a pessoa não está concentrando na palavra de Deus, tudo isso é um perigo muito grande.
Então, se você é um pregador e está me ouvindo neste momento, eu sei que tem muitos pregadores me seguindo, você deve se perguntar: por que é que eu prego? Né? A gente tem que ter uma resposta clara dentro de nós. Mas cada um de nós tem que ter um motivo para pregar. A fé tem que ser baseada na razão e o pregador tem que ser um pescador de homens sem interesse nenhum material, mas com o único interesse de trazer as pessoas para Jesus Cristo. Na palavra de hoje, nós vamos ver que em Éfeso arrumaram uma confusão enorme contra o apóstolo Paulo e seus discípulos. Mas os motivos pelo qual eles queriam prender o apóstolo Paulo e seus discípulos era baseado na ganância e também na idolatria. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu retornarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 19, versículos de 23 a 41. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez um sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inimagináveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali.
Se há alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. No começo, aí nós já vamos entender que Lucas está falando de um sujeito chamado Demétrio, que ele era o chefe dos ourives. E o negócio deles como ourives era fazer estatuetas. E essas estatuetas eram para o templo de Ártemis, e as pessoas também compravam para ter em sua casa para adorar essa deusa. Ártemis tem o nome também da deusa Diana, uma deusa muito famosa no mundo antigo. E o templo da deusa Diana ou Ártemis é considerada uma das 7 maravilhas do mundo por sua riqueza e beleza. Muito importante saber que esse Demétrio não é o mesmo Demétrio que João elogiou na sua carta a Gaio. Então está aí na tela para vocês o elogio de João, mas se trata de um outro Demétrio que era um nome comum naquela época. O Demétrio começou todo esse problema porque o apóstolo Paulo e seus discípulos eram um perigo para eles. Eles estavam com medo da ruína financeira, porque eles viviam dessa arte de fazer essas estátuas. Era um negócio muito lucrativo para eles. Se nós analisarmos ainda hoje em dia, muitas parafernálias vendidas nas igrejas, elas têm pessoas que muitas vezes nem acreditam totalmente em Deus, mas estão fazendo um negócio muito lucrativo paralelo à nossa fé. Então a gente tem que questionar o motivo das pessoas fazendo essas estátuas, fazendo CDs, vendendo livros, vende camisetas, vende todo tipo de coisa para angariar dinheiro, um dinheiro que muitas vezes não é empregado na causa de Deus para o pobre, para a pessoa faminta que está pelas ruas. Então, a gente tem que, antes da gente abrir a nossa carteira, a gente analisar os motivos das pessoas, os motivos das religiões, o motivo de todo o comércio que existe aí na praça para as coisas religiosas. Lendo para vocês Lucas 19, 45 e 46. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Então, isso é muito sério, aí a gente tem que analisar esses motivos, porque Jesus enfatizou de uma maneira até surreal para que a gente entenda isso, que é contra a vontade de Deus, que todo esse comércio seja feito em seu nome. Mais uma vez, nós vamos ver que a multidão apoiava os ourives, como a multidão também apoiou os sacerdotes judeus que queriam crucificar Jesus Cristo. Estavam lá gritando: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. E agora essa multidão está lá defendendo essa deusa e contra o apóstolo Paulo. E aí eles agarraram Paulo, Gaio e Aristarco, que eram macedônios e que estavam acompanhando Paulo, e levaram na presença do escrivão, querendo que o escrivão os condenasse. Nós vimos que a cidade também estava envolvida na idolatria, e hoje em dia nós analisamos no geral, o mundo todo no geral, ele continua envolvido na idolatria. Mas por que é que isso acontece? Porque o ser humano tende a acreditar naquilo que está à sua frente, no que é visível, e também tem o lado material
que as pessoas confundem o lado material com a fé e eles querem ganhar dinheiro, entra a ganância e tudo mais. Então, através dos tempos, a multidão, numa maioria, tem ido para a idolatria. Mas o meu papel aqui é dizer que a idolatria não é algo que Deus está querendo de ninguém. Se você se encontra na idolatria, é bom você parar para analisar quais são os motivos por trás dessa idolatria. Se estiver na Bíblia, você está 100% correto. Se não estiver, você não está correto. Isso aqui que eu tenho aqui não é uma idolatria. Eu não adoro imagens, mas isso aqui é uma lembrança para todos que me assistem que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Jesus Cristo veio aqui na terra e morreu para nos salvar. Ele me libertou dos pecados, libertou a todos nós do pecado e também do poder de Satanás. Então, isso aqui é uma lembrança para nós. A cruz é a nossa lembrança que tudo que a gente passa na nossa vida, seja a dor do tamanho que for, a gente nunca deve esquecer da cruz que Jesus carregou e da cruz que ele morreu nela. Paulo queria falar à multidão, mas ele foi avisado pelas autoridades que não fosse, porque era um perigo muito grande. Graças a Deus que Paulo tinha amigos. E vamos ver que quando eles chegaram nessa balbúrdia toda lá no teatro, eles nem sabiam quem Paulo era, muito menos os seus companheiros. E daí eles acharam que eles estavam lá gritando contra um tal de Alexandre. Vejam só o que é que um ser humano faz para persuadir o outro. Ali eles estavam sendo instigados tanto pelos ourives como pelos judeus, porque os ourives estavam instigando todos da sua classe, todas as pessoas que viviam dessas estatuetas. Mas, por outro lado, os sacerdotes judeus estavam instigando esse Alexandre para ir lá na frente e apresentar o caso contra o apóstolo Paulo. Alexandre também é um nome comum. Muito cuidado, porque este Alexandre era simplesmente um falso profeta que pregava em Éfeso. Não confundir com o outro Alexandre que contestou Paulo em Roma. O que foi engraçado aqui é que esse Alexandre, ele foi empurrado pelos judeus para passar lá na frente e apresentar a causa contra o apóstolo Paulo. Mas quando o povo viu que Alexandre era um judeu e que os judeus estavam por trás disso, eles ficaram lá por 2 horas cantando louvores à sua deusa. Então quer dizer que o tiro saiu pela culatra, nada saiu como os sacerdotes judeus tinham planejado. E então o escrivão da cidade apareceu e conseguiu acalmar a população, falando da grandiosidade da deusa Ártemis que tinha caído do céu. O que acontece que, segundo a lenda, eles acreditavam que essa deusa tinha caído do céu através de um meteorito. E o escrivão da cidade agiu corretamente, felizmente, e ele dispensou a multidão, dizendo que não havia uma causa formal contra o apóstolo Paulo e os seus companheiros, então que se eles tivessem algo formal para eles comparecerem diante do magistrado. Assim acalmou toda aquela confusão e depois disso nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai partir para Jerusalém. Que a gente nunca se esqueça de sempre em nossas vidas, não só relacionado com religiões, com a nossa fé, mas com as pessoas, com aquelas pessoas que a gente interage. A gente tem que analisar os motivos. Será que o motivo é um amor verdadeiro?
que a gente está recebendo da pessoa um amor genuíno? Ou será que é aquele amor disfarçado? Aquele amor que vai nos abandonar e nos deixar no meio do caminho com um fardo insuportável para carregar sozinhos? Nós temos que analisar os motivos das pessoas, o porquê que elas dizem nos amar, o porquê que elas chegam perto de nós. Tudo isso faz parte da sabedoria que Deus nos deu. Se a gente não usa essa sabedoria que nos veio gratuitamente, o que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos acabar num sofrimento muito grande, porque a gente não está usando aquelas ferramentas que Deus nos deu, que é com um único motivo: de nos libertar da escravidão humana, nos libertar da escravidão do Satanás e vivermos totalmente livres, livres no Senhor, obedecendo a sua palavra e sendo eternamente felizes. Bom dia, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui estudando comigo. Eu quero dar as boas-vindas às pessoas que se inscreveram no canal recentemente. Eu oro por vocês, que Jesus acrescente muitas bênçãos na sua vida e que neste canal você receba toda a felicidade, luz, harmonia, tudo que o seu coração mais deseja no caminho do bem e do Pai. Muita paz no seu coração. Que Jesus abençoe a todos vocês. Bom dia, meus irmãos.